Uma boa. Hoje temos uma conversa muito boa aqui com o Marcelo Nascimento, um jovem mestre em ensino, história e filosofia das ciências e tecnologia, química pela Universidade Federal do ABC, apresenta interesse de pesquisa nos fenômenos envolvidos, processos cognitivos, durante a aprendizagem de química orgânica com estudantes de graduação. Sobre a luz da teoria dos campos conceituais, esse companheiro aqui, esse jovem companheiro, se destaca principalmente pelos trabalhos sociais que desenvolve na periferia de São Paulo. Seja bem-vindo, Marcelo. Prazer em ter você aqui, hein? Olha, o prazer é todo meu. Muito obrigado pela apresentação do currículo. Eu sou o professor Marcelo. É uma honra muito grande estar conversando com toda essa turma boa e com o nosso grande amigo Neto. Uma coisa muito importante que nós estamos fazendo. Eu gostaria muito, muito mesmo que fosse pessoalmente. Que eu sou latino-americano, eu sou acostumado a um abraço e no beijo. No entanto, não tem mais como a gente fazer esse tipo de coisa, porque a recomendação da Organização Mundial da Saúde é a gente fazer dessa forma. Então, caso você que consiga ficar em casa, fique em casa. Infelizmente, não é todo brasileiro, não é toda brasileira que pode fazer esse tipo de coisa, né, Neto? É verdade. E é triste. Eu sou descendente italiano, Marcelo. Você imagina como é que eu estou aqui com as mãos presas, que não posso fazer nada. Exatamente. Vamos lá, Marcelo, eu tenho umas coisas para perguntar para você, que eu tenho visto o seu trabalho aí nas questões sociais e tenho muita curiosidade e acho bom divulgar o que você está fazendo. Diga para mim. Olha, obrigado pela pergunta, Neto. Eu fico muito feliz. E deixa eu fazer ela formuladinha melhor. Como, para você, os trabalhos sociais começaram a ser realizados na cidade aí pela sua equipe? Porque você faz em várias áreas. Eu fiquei muito impressionado que nós tivemos uma conversa quando estivemos juntos para tentar arrumar algumas verbas para as coisas. Então, como é que eles estão sendo realizados? Olha, Neto, o que acontece? Eu sempre estudei em escola pública, eu fiz a graduação, mestrado, doutorado, tudo na escola pública. E, Neto, vamos ter clareza de uma coisa, eu fui muito privilegiado, né? Todo o meu currículo é em escola pública. E o que acontece, Neto? Em função de eu ter todo esse privilégio, eu resolvi devolver como força de trabalho para as pessoas que mais precisam, que são 3 grandes grupos. Quem precisa de auxílio em termos de assistência social? As pessoas que estão em situação de rua, as pessoas que estão desempregadas, que nós temos programa social para essas pessoas, e também as pessoas que estão em regiões periféricas, onde as políticas públicas não chegam até lá. Então, eu direcionei ao todo 8 programas sociais para esses 3 grandes públicos. Acabou. E também para os animais que estão abandonados, né? Então, o que acontece? Eu fiz isso em função de toda a minha formação, uma forma de devolver. E por incrível que pareça, eu aprendi isso com o americano. Conversando com o americano, ele fala o seguinte: quem estudou sem pagar nada, quem teve bolsa aqui nos Estados Unidos faz muitos trabalhos sociais. E eu falei assim, poxa, bacana, assim que eu terminasse o doutorado, eu ia engajar os trabalhos sociais. E é o que eu estou fazendo. No entanto, Neto, eu comecei de um jeito bem tímido mesmo, pedindo doações de roupas, sapatos, material de higiene pessoal e alimentos, e ração também. Só que isso tomou uma proporção muito grande. E aí foi aparecendo trabalho social, foi abraçando, e hoje nós temos 8 programas sociais. Eu peço licença para ti, Neto, para explicar todos os programas que nós temos aqui. Em função do coronavírus, eu só estou fazendo 4 agora. Essa seria a pergunta que eu ia fazer para você. Quais trabalhos que estão ocorrendo nesta época? Porque agora a gente está amarrado por algumas coisas. Então, quais são os 4 que você está fazendo? Exatamente. Então, vamos lá. A arrecadação, eu não estou fazendo arrecadação de roupas mais. Estou fazendo arrecadação apenas de alimentos. Por quê? Porque a periferia sofre e me pede muita cesta básica. E mesmo com essa dificuldade, a gente está buscando, está conseguindo, está se esforçando. E, por incrível que pareça, também tem alguns empresários que estão se sensibilizando pela causa e fazendo doações de cestas para a gente. Esse daí é o programa Cesta Solidária. A pessoa ela vem até a minha casa ou eu levo até a casa dela. Eu e minha equipe. Nós temos uma equipe bem sólida aqui do programa social e nós levamos essa cesta, fruto das doações que nós não arrecadamos dinheiro. Outra coisa que nós temos é o programa Emprego para Todos. O programa Emprego para Todos ele funciona assim. São grupos de WhatsApp na qual nós mandamos vagas de emprego todos os dias para as pessoas que estão desempregadas. Esse está vigente também. É de 30 a 50 vagas de emprego. Aí você pergunta, mas como é que você consegue essas vagas de emprego? Eu faço acordo com as agências de RH e as agências param de pagar a CAT, certo?
Ao invés de jogar para cá, manda para mim. Aí eu mando para as pessoas que estão desempregadas. Nós E estamos nesse momento está aparecendo emprego, Marcelo? Então, muita entrevista online, Neto, muita entrevista. Beleza. Se você aí que está assistindo, se você que está aí conectado, você internauta, está conectado aqui, assistindo essa entrevista, essa conversa, esse bate-papo, eu recomendo fortemente que você mande um oi, quero vaga, para o número 98073-3535. Eu garanto de 30 a 50 vagas de emprego todos os dias. Eu estou com uma equipe aqui de 7 pessoas mandando vagas todos os dias. E, Neto, repete o telefone, Marcelo. Vamos repetir o telefone, porque depois a gente manda colocar embaixo aí o telefone na hora que se falar. Vamos lá, 9... Show de bola. Manda um oi, quero vaga para mim, oi, quero vaga ou oi, quero vaga de emprego, para o número 98073-3535. Vagas de emprego todos os dias, em função dos acordos que nós fizemos com as agências de RH. O pessoal está parando de pagar a Cato, mandando as vagas para mim, e eu mando para as pessoas que não podem pagar a Cato, que estão desempregados, que querem entrar no mercado de trabalho. E está tendo entrevista, sabe como, Neto? Entrevista online. Está tendo entrevista online. Esse é o novo modo da vida. Nós vamos mudamos o jeito de viver. Infelizmente ou felizmente, mudamos o jeito de viver. A partir de agora, esta ferramenta será profundamente importante. Exatamente, Neto. Não temos o que fazer. Nós temos que se readaptar agora, porque é confinamento. Quem está confinando, você vê o modelo chinês. Confinou, resolveu o problema. Tem que fazer esse tipo de coisa. Não temos o que fazer. A gente vai aprofundar isso um pouquinho mais na frente. Então, de todos os trabalhos sociais que nós estamos fazendo, Neto, isso daqui é o trabalho que eu tenho mais, assim, sabe, engajamento, que eu fico muito feliz quando uma pessoa chega em mim e fala o seguinte: olha, professor, eu estou saindo do grupo porque eu consegui emprego pelas suas vagas. Isso é emocionante, meu amigo. Isso daqui é emprego. É um trabalho que ele é emprego. Então, é um trabalho bem legal, bem bacana. Um outro programa que está rolando também é o programa de assistência jurídica. O programa de assistência jurídica ele funciona da seguinte forma: a pessoa está com problema jurídico, ela entra em contato com a gente, eu passo ela por uma equipe de pessoas que entendem do ramo, né? Ou seja, para advogados, para advogadas. Esse programa de assistência jurídica é um programa bem legal que está vigente agora em época de corona, né? E tem o programa de apoio psicológico. O programa de apoio psicológico funciona da seguinte forma: a pessoa entra em contato comigo também, pelo número do emprego, não tem problema nenhum, pode mandar pelo número do emprego, fala que está precisando de apoio psicológico. A gente manda essa pessoa para um grupo de psicólogos, para um grupo de psicólogas. Então, são esses 4 programas que estão vigentes. Os outros que nós paramos de fazer, que eu estou com uma tristeza muito grande, porque não está dando para fazer mais, é o programa de auxílio à pessoa em situação de rua, é o programa Adocão, que estimula muito a adoção dos animais, é o programa Roupa para Todos, que são os bazares gratuitos nas comunidades, e é o programa Educação contra as Drogas, que são as palestras que nós fazemos. Eu e minha equipe, nós fazemos essas palestras de um formato completamente diferente do ProERD. Nós vamos lá para discutir a dinâmica das drogas com base em química orgânica, em especial para os jovens e para os pais. Só que não está dando para fazer porque é palestra, né? Não tem como. Né? Então é isso que nós estamos fazendo. Talvez você pudesse gravar umas palestras e começar a postá-las, essas Exatamente. palestras. Eu acho que é muito interessante. E Exatamente. Você falou que com muita dor no coração vocês pararam um dos principais programas que você tinha, que era a questão de pessoas em situação de rua. Como é que você está sentindo essa questão de pessoas em situação de rua e a questão do corona? Olha, o Neto, eu falo assim de uma forma que não tem como não tocar no âmago, né? Não tem como tocar no meu cerne. As pessoas em situação de rua, elas foram contabilizadas, né? O pessoal contou as pessoas em situação de rua e enganou a gente, por sinal, né? O censo veio, alegou que tem 25 mil pessoas, aproximadamente 25 mil pessoas em situação de rua hoje na cidade de São Paulo. Eu tomo como falso, eu tomo como farisaica esse tipo de argumentação. Quem está nas ruas fazendo trabalho social sabe que não são 25 mil pessoas. São 25 mil pessoas para a Prefeitura da cidade de São Paulo, porque eles têm aproximadamente 25 mil vagas de albergue. A gente sabe que passa das 32 mil pessoas em situação de rua hoje aqui na cidade de São Paulo. E a gente percebe também que a Prefeitura não está trabalhando para essas pessoas. Não está. A prova cabal de que ela não está é o Júlio Lancelotti. Quem está fazendo um trabalho fantástico para as pessoas em situação de rua em época de corona é o Júlio Lancelotti, que está levando alimentação, que está buscando álcool em gel. A prefeitura ela prometeu
abrigos, as medidas emergenciais. Ela prometeu abrigo, prometeu avaliação da saúde, prometeu orientação, prometeu kit de higiene. Só que o Júlio chega lá e pergunta, a eminência, chega lá e pergunta, gente, vocês estão recebendo isso daí da prefeitura? Isso filmado. O camarada que está em situação de rua fala o seguinte, a prefeitura está enganando a gente. É triste esse tipo de coisa, né? É triste. Por quê? A prefeitura faz esse tipo de coisa? Porque na cabeça deles, a pessoa em situação de rua, infelizmente, não está trazendo nenhum tipo de benesse econômica para eles. Então, por isso que eles não olham. A cada ano que passa, a questão da assistência social ela é cortada, ela é picotada. Por quê? Porque pessoa em situação de rua não traz nenhum tipo de viés econômico para a prefeitura. E é triste. É triste, porque muitas vezes as pessoas que estão em situação de rua é por problema financeiro. Quantas e quantas vezes a gente passa ali no Terminal Santana, embaixo do metrô, quantas e quantas vezes nós vimos caixas, embalagens, né? Embala tudo, tira da casa e joga ali embaixo do metrô. Quantas e quantas vezes a gente vê família naquela região que se recusa a ir para o albergue porque tem um albergue masculino e um albergue feminino, e eles preferem ficar juntos. A situação econômica que fez com que essas pessoas fossem para lá, não conseguiram pagar os seus aluguéis. A gente tem problema familiar muito grande, tem um problema da drogadição que não é tão grande assim. A última investigação feita bate mais ou menos 16, 17% de pessoas que estão em situação de rua que foram para as ruas em função da drogadição, para ter mais liberdade. Ou seja, não é um número tão expressivo. Quem fala que quem está ali é drogado, é viciado, está falando bobagem. Não é esse número tão expressivo. Desconhece o processo econômico que nós estamos atravessando, em que as pessoas estão sem condição alguma, e não é só em Santana. Pega aqui na Avenida São João, embaixo do elevado, você vai ver o mesmo quadro agravado. E próximo dali você tem, efetivamente, o quarteirão da droga, que é a Cracolândia, que assusta ainda mais as pessoas. Que tipo de trabalho vocês faziam e tiveram que parar em função desse momento do isolamento, chamado isolamento social, horizontal, sobre essas pessoas? Me fale um pouquinho, porque isso realmente me preocupa muito. Saiu até um texto na internet, Marcelo, dizendo, olha, você sabe por que eles não pegam? Porque eles, primeiro, são vistos como número, como você disse, abandonado. Segundo, porque eles são invisíveis, são sujos, então ninguém vai cumprimentar, ninguém vai chegar perto, então mesmo que eles sejam acometidos, eles não transmitirão. Quer dizer, é um absurdo, ou seja, olhando como se fosse coisa. Não é isso? Exatamente. Isso é um trabalho que você fazia muito interessante sobre essa questão. Como é que vocês trabalhavam nesse sentido? Olha, Neto, o nosso programa social é o programa de apoio à pessoa em situação de rua, na qual a gente leva roupa, sapato, material de higiene pessoal, os alimentos, né? E o diálogo. Não é só entregar isso aí. Não, não. Não é entregar isso aí. Não. A ideia não é essa. A ideia é a gente ter o diálogo com essas pessoas. Então, a gente consegue saber de uma forma mais profunda o que se passa com essas pessoas. E para que o diálogo? Para um motivo, para a gente tentar aproximá-lo do mercado de trabalho. Resgatá-lo. Exatamente. Só que é muito triste o que eu vou contar aqui para você. Eu estou com esse trabalho indo para o 3º ano já, Neto. Para o 3º ano. Eu consegui ter o resgate em termos de mercado de trabalho, colocar no mercado de trabalho 2 pessoas apenas. É muito difícil o empregador ir lá e dar o emprego para essa pessoa que está em situação de rua. A gente consegue o banho, a gente consegue a roupa, deixa ele perfeito. Só que ele não tem o CEP, meu amigo. O CEP dele é do centro de acolhida, o conhecido albergue. E aí o cara não contrata por isso. Ele não contrata. Isso ocorre com os companheiros e companheiras que são de comunidades também, por causa do CEP da comunidade. Não tem como chegar a essa informação. Exatamente, também tem isso, né? Então, o trabalho que nós fazíamos, que agora tivemos que parar em função do corona, porque o meu grupo, querendo ou não, são senhoras que trabalham comigo. É um grupo que é em risco, né? Então, nós tivemos que parar, não teve o que fazer. Então, nós tivemos que pausar, mas ele era um programa que ele não era só assistencial, não é só lá entregar o café da manhã, entregar o almoço, entregar a janta e sair. Não, a gente exercia um diálogo, né? A gente apelava muito na questão de tentar colocar estas pessoas em situação de rua no emprego, porque, Neto, você sabe muito bem disso. Você sabe que o emprego que resgata. Você sabe muito bem que o emprego que resgata. Porque trabalho da dignidade. Da dignidade. Exatamente. Tem o resgate da dignidade. Talvez é isso que precise. Então, a solução para as pessoas em situação de rua é buscar via assistência social, né?
ter toda a questão do apoio psicológico, que ele é muito importante, da disciplina também, que ela é muito importante, e, além disso, buscar um emprego. Com curso profissionalizante, com indicação de emprego para essas pessoas que estão em situação de rua. E, Neto, duas coisas muito importantes das pessoas em situação de rua. Isso no diálogo que nós fazemos. O primeiro deles, a maioria é cristão. O segundo deles, todo mundo ali sabe fazer alguma coisa. É incrível, meu amigo. Todo mundo ali sabe fazer alguma coisa. É vidraceiro, é marceneiro, é atendente, é recepcionista. Todo mundo sabe fazer alguma coisa. Já vi advogado, já vi engenheiro. Eu nunca encontrei médico. Nunca encontrei médico. Mas nessas mais de 32 mil pessoas que tem aqui na cidade de São Paulo, habitando as ruas da cidade de São Paulo, sem dúvida nenhuma, nós encontraremos, sim, médicos e médicas. Nós tivemos uma experiência durante uma crise de desemprego muito grande que o Brasil passou há tempos atrás. Aqui em São Paulo, o Walter Barelli, falecido Walter Barelli, querido e falecido, era secretário de Trabalho. Nós criamos as frentes de trabalho. Então, pessoas, inclusive pessoas da rua, tinham para fazer limpeza urbana, limpeza, jardinagem nas praças, ou seja, eram contratados e, com isso, dava dignidade e começavam um processo de recuperação. Tinha um pedaço do tempo dele que era de qualificação e de documentação para que ele pudesse voltar ao mercado. Eu acho que talvez, assim que a gente vencer esse desafio do isolamento, a gente também deva fazer frentes de trabalho. Como é que você está vendo, Marcelo, as medidas que a prefeitura está fazendo para conter aí o coronavírus? Olha, Neto, eu não consigo ver medidas sólidas. Eu não consigo, sabe por quê? Eu fiz uma lição de casa aqui que eu quero apresentar para você, Neto. Eu fiz a trilogia da coisa. Começando no dia 6 de fevereiro. O segundo caso, ele veio no dia 29 de fevereiro. 29 de fevereiro. O terceiro caso, no dia 4 de março. O 30º caso, no dia 11 de março. No dia 13 de março, a nossa prefeitura ela vai e cancela os eventos públicos. Ou seja, olha o tanto de tempo que demorou para ter uma medida. Olha o tanto. E detalhe, lá na China já estava bombando, na Europa também. Nós temos que ter clareza disso, já estava bombando. Então, primeiro esperou ter casos um pouco mais amplificados para depois tomar a medida. É como todos os políticos, praticamente, que estão habitando a prefeitura da cidade de São Paulo. Primeiro espera acontecer, para depois tomar medida. Esse tipo de coisa a gente tem que, obviamente, cobrar. Tem que ter cobrança nesses caras. Então, no dia 13 de março, tem o cancelamento dos eventos públicos. Muito bom. Entre o dia 16 e 23 de março, tanto a prefeitura quanto o governo da cidade de São Paulo vai fechando, eles começam a fechar de forma gradual as escolas. No dia 13 de março também, nós tivemos a primeira morte e a declaração do estado de emergência. No dia 17 de março, o comércio de rua estava bombando. Isso quem relatou foi o Estadão. Todas essas fontes aqui vêm via Estadão. 17 de março estava lá. Câmera, lá no centro, e o comércio de rua bombando. No dia 20 de março é proibido o comércio. No dia 20 de março, quantos casos nós tivemos? Inúmeros. No dia 23, deu 0 quilômetro o trânsito aqui na cidade. No dia 23, a cidade estava parada. No dia 24, teve o início da quarentena. E no dia 25/3, nós tivemos 862 casos de coronavírus aqui e 48 mortes. Ou seja, estão fazendo alguma coisa hoje? Sim, estão. Só que demoraram muito. A ação ela deveria ser antecipada para não ter essa quantidade de pessoas. Se a gente perceber aqui, ó, vamos colocar aqui, vou pegar a calculadora, vou pegar 48 mortes, certo? 48 mortes. Vamos pensar aqui de um jeito bem simplista. Vamos colocar que essas 48 pessoas que morreram, tem 20 pessoas que vão se sensibilizar muito como familiares. Se a gente multiplicar, 960 pessoas que vão sofrer muito aqui na cidade de São Paulo. Se fosse uma pessoa, a gente deveria valorizar a vida nessa uma pessoa. Não tem esse discurso de se 5 ou 7 mil morrer, a economia tem que continuar. Coisa nenhuma. O que tem que continuar é a vida na cidade, é a vida no Brasil, é a vida no mundo. A gente tem que tomar como falso esse tipo de coisa. Não podemos aceitar isso. Nisso você tem razão. Eu tenho usado uma frase, Marcelo, desculpe te interromper. Não há dicotomia entre a vida, a saúde e a economia. Pelo contrário, nós temos visto que os governos dos países chamados de primeiro mundo, Europa,
recursos para sustentar este momento de dificuldade. Eu nunca vi os Estados Unidos botar 2 trilhões de dólares, vou repetir, 2 trilhões de dólares, e não foi para banco, como foi em 2008. Esse foi diretamente na veia das empresas, do seguro-desemprego. Se você está com a sua calculadora, você pode ver, eram 300 mil segurados no seguro-desemprego dos Estados Unidos. A partir dessa decisão, foi para 3 milhões e 300 mil americanos que foram para essa questão. Aí entrou na importação de equipamentos de saúde, máscara, respiradouros, leitos, e começaram a construir também. Até agora você deve ter visto isso, aportaram um navio em Nova York, um navio que é hospital, para fazer as coisas. E no Brasil a gente está capengando com isso, vejo algumas atitudes de alguns estados, de alguns municípios, construindo hospitais de campana, né, como está acontecendo aqui no Pacaembu, no Anhembi, lá em Fortaleza, no Getúlio Vargas, que é o estádio de lá, o Rio de Janeiro vai começar a fazer também, Minas Gerais, mas ainda é muito reativo. Aquilo que você falou, os governos, tanto estadual como municipal, estão reagindo, não estão sendo proativos, que é a sua proposta, que a gente já poderia estar pensando mais rapidamente. Não é isso? Exatamente, exatamente. Ou seja, você vê que coisa, né, Neto? Os países que são desenvolvidos, estão injetando verba na economia, estão injetando verba. Mas vamos pegar um país que não é desenvolvido. Eu fiz outra lição de casa aqui. Vamos pegar o modelo de El Salvador. Eu não vou colocar todas as medidas de El Salvador. Eu vou colocar apenas algumas, né? O que El Salvador começou a fazer? Algumas medidas. Não me consta, Neto, que El Salvador é um país extremamente desenvolvido. Não me consta isso. Acho que não consta para ninguém. É um país em desenvolvimento. Vamos lá. Vamos ver o que foi feito pelas lideranças do local. Lavatórios dispostos na cidade. Eles começaram a colocar locais para lavar a mão. Isso, para lavar a mão. Isso, muito bom. E dá para ser feito aqui na cidade tranquilamente. Estão fazendo, mas ainda bem tímido. Bem tímido. Fazer tranquilamente. Bem tímido. Distribuição de álcool em gel e máscaras. Estão fazendo. Muito bom. Isso fizeram lá em El Salvador. Eles fizeram um abrigo decente para as pessoas que estão em situação de rua. Abrigo decente não é todo mundo acumulado. Quantas e quantas vezes conversei com a pessoa em situação de rua e perguntei: por que você não vai para o abrigo? Eu tenho medo de pegar tuberculose. É o que o camarada me fala. Meu amigo. Eles estão fazendo lá. Outra coisa, já estão pensando em fazer a taxação dos trilhardários, né? Já está começando a pensar em fazer a taxação dos trilhardários. Suspensão dos aluguéis durante 3 meses. Congelamento dos preços durante 3 meses. Congelamento do estoque também. Por quê? Porque senão o camarada faz igual fez aqui no Brasil. Vai lá, compra aquele monte de papel higiênico e estoca tudo. Não pode. Por 3 meses. Zerar impostos e fornecer empréstimos aos empresários durante 3 meses. E proíbe a demissão e o corte de salários durante 3 meses. Outra coisa que foi feita. Aqui você sabe o que fez o governo federal, né, Marcelo? Soltou uma MP que o patrão podia mandar você para casa durante 4 meses sem nenhum salário. A gente derrubou isso, mas ainda continua em vigência outras coisas absurdas. Mas só pelo fato de... Tudo bem, derrubamos. Mas só pelo fato de ter emitido esse tipo de coisa é um desrespeito gigantesco. Não, já foi. Acabou. Já mostra a que veio, para quem veio. E você vê que coisa, lá suspendeu-se o pagamento de água, luz, gás, TV a cabo e internet por 3 meses. E também a suspensão do crediário, cartão de crédito. Por exemplo, o camarada, exemplificando essa questão dos 3 meses, o camarada ele fez o crediário, lá, comprou o carro em 36 meses, vamos colocar assim. Certo? Comum isso no mundo. Compra-se em 36, 30 vezes. Show de bola. Ele vai ficar 3 meses sem pagar. Só que o cara que vendeu não vai perder. Ele vai pegar esse valor dos 3 meses e vai diluir nas outras parcelas. É isso que vai ser feito. Não é uma coisa interessante isso? O camarada não perde. E o exemplo está sendo dado pelos países mais liberais do mundo. Eu citei os Estados Unidos, mas você pode citar a Inglaterra, a Espanha, a França. Todos eles estão atuando no sentido de proteger as pessoas, ou seja,
Não há dicotomia, volto a dizer, entre saúde e economia. Não há essa dicotomia. Dá para cuidar da saúde e dá para cuidar da economia. Marcelo, o Brasil tem 350 bilhões de dólares de reserva internacional. Quer dizer, tem no saldo, tipo assim, no caixa do Tesouro, 1 trilhão e 300 milhões de reais. Ou seja, é possível fazer isso. Não fazer essas medidas que estão, na verdade, dando dinheiro para banco para ele emprestar para o pequeno e médio empresário ou alguma coisa. Não, tem que fazer isso que El Salvador fez, tem que fazer isso que os Estados Unidos fez. Essa é a atitude correta de você atenuar esse momento desse cataclisma que ele está passando, dessa pandemia absurda que está fazendo com que... E aí as pessoas não conseguem ficar de quarentena, não conseguem ficar de isolamento, porque alguém tem que ir buscar comida. Então, exatamente, né? Eu não consigo ver outro modelo se não for o keynesiano agora. O Estado tem que gastar. Não tem o que fazer. O Estado tem Aliás, que investir. É uma tese. Sabe o que é o pior de tudo, Neto? Sabe o que é o pior de tudo? O liberal, hoje, ele clama pelo apoio do Estado. É bizarro esse tipo de coisa. Não é não, Marcelo. Isso é cíclico. Toda vez que tem crise no capitalismo, qual é a saída? É Keynes. Foi assim em 29. Pode olhar, foi assim em 29. Bota gente para abrir buraco, gente para fechar buraco. Porque agora a gente está com um problema maior, que você não pode botar as pessoas na rua para trabalhar. Deixá-las em casa. Então o Estado tem que remunerar para ficar em casa, para que não tenha um mal pior. Não termos no Brasil, eu disse isso ainda ontem, acho que numa conversa com o Robson Andrade, que é o presidente da CNI, eu não consigo ver o Brasil com aquela cena que nós vimos na Itália dos caminhões do Exército transportando caixões de defunto. Eu não consigo imaginar, e isso vai nos matar. Nós que estamos aqui à frente de entidades de classe ou entidades ONGs que estão trabalhando junto com as pessoas mais carentes, nós não poderemos suportar uma visão desse tipo. Não podemos. Mas, Neto, se o governo não agir decentemente, corretamente, nisso eu tenho um pessimismo muito grande, Neto. Não tem como eu não ser pessimista nessa ocasião. Se o modelo do Estado não agir decentemente, o que está acontecendo lá na Itália, o caminhão que você viu, vai acontecer aqui no Brasil. O confinamento é importante. Só que assim, nós temos um problema severo. Oi? E maior número. Exatamente. É verdade? Agora, tem um moço que você gosta bastante, e por sinal eu gosto bastante dele, amigo nosso. Ele falou uma coisa muito importante: quando pegar aquele morador, quando o vírus ele invadir as palafitas, vamos pensar nisso daqui, vamos conversar sobre isso. Ela perguntou para você, situação das pessoas mais pobres de corona, como é que você vê isso? Porque aí você vai falar da comunidade, porque a gente falou de rua, tudo bem, você tem aqui em São Paulo um número de 35, 40 mil, não os 25 que eles fazem, mas você tem comunidades aqui fantásticas, você tem Heliópolis, Paraisópolis, o Fundão aí da Zona Sul, todas essas coisas, e no Brasil inteiro, além de palafitas, aonde você acabou de citar, mas imagine, leva a embargarmos, né? Você ficar emocionado quando você vai pensar que o corona invade num cubículo de 4x4, 3x3, 2x2, vivendo 7 pessoas. Entre crianças. Não é isso? Exatamente. E tem um outro problema também, viu, Neto? Eu iria comentar exatamente isso que você disse, né? Você colocou para a gente, que é tudo muito apertado, a arquitetura das comunidades muito apertado, a quantidade de pessoas é gigantesca, então o vírus ele vai correr solto ali. E não tem esse negócio que se for atleta, essas coisas, porque teve uma pessoa... Não, isso é imbecilidade. É bobagem. Isso é imbecilidade. Vai adiante. Só que, além disso, pede-se para álcool em gel, nós sabemos que é uma coisa muito cara, e também lavar as mãos. E a gente sabe, quem está nas periferias, por exemplo, eu faço o programa Roupa para Todos em São Paulo inteiro. Não teve um bairro que eu não pisei ainda para fazer o programa Roupa para Todos. Bairro, obviamente, periférico. Então, nós estamos do Tremembé até o Marcilac, do Anhanguera até a cidade de Tiradentes. Nós pegamos a cidade inteira. Quantas e quantas vezes eu vi falta de água nas comunidades. E hoje mesmo, aqui em São Paulo, bate 8 horas, bate 7 horas da noite, o pessoal fica sem água. E aí a questão de lavar a mão, como é que fica?
Como é que fica? Cobra-se muito, é propaganda na medida importantíssima, é muito importante mesmo. E como é que fica? Sendo que falta água. É inadmissível num país Além de faltar continental água, como falta esse. também falta sabão. Exatamente, Não tem, exatamente. não tem os produtos para limpeza, que são caros, né? Ou seja, a situação na periferia e o mais pobre vai ser, a hora que começar a invadir isso, vai ser triste de assistir. E se a prefeitura, o governo do estado e o governo federal não pensar de uma forma decente nisso, aí nós vamos ter um problema mais severo ainda. Porque nós temos uma quantidade imensa de pessoas nas comunidades que estão muito próximas uma da outra, né? A prefeitura teve uma ação importante, aprovou 1,5 bi de investimento para a questão da assistência social e da saúde. Achei uma medida fantástica, muito boa, muito importante. Atrasada, deveria ter feito isso antes. Só que se pensar na arrecadação feita, que será feita esse ano, a prefeitura está com previsão, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano passado, de arrecadar 67 bi, com B de bola, aqui na cidade. 67 bi. Destinou 1,5 bi. Poderia ter destinado muito mais. Tem uma saída bem importante para as pessoas em situação de rua também. Para as pessoas em situação de rua. Uma das coisas que deveriam ser feitas, igual lá em El Salvador, fazer o abrigo decente, cuidar dessas pessoas e, nesse tempo de coronavírus, a gente esperar esse tempo passar e não deixar essas pessoas que estão em situação de rua voltar para as ruas. A gente tem que manter esse abrigo e fornecer atividade de caráter profissional para tentar colocá-los no mercado de trabalho. Acho que essa que é a saída, mas tem que querer tirar essas pessoas das ruas da cidade de São Paulo, né? Outra coisa. Daquele conceito que você falou, conceito familiar, não o conceito individual, sexo masculino e feminino, aquelas coisas todas, não é isso? Esse conceito é muito importante ressaltar sempre. Nós temos que levar a família para um abrigo para que ela toda possa ser cuidada junto, não é isso? Exatamente, é a família. Por sinal, quem começou com essa proposta, com essa ideia na última gestão foi a filha do Temer. A filha do Temer que começou com essa ideia de levar as famílias. Então, alugava-se o hotel, deixava a família um tempo, dava o curso profissionalizante, fazia o resgate dessa pessoa de caráter, de resgatar a dignidade mesmo, né? Deixar ela ser mais, que é muito importante. Ter de novo o seu ego, ter de novo a sua vaidade. Cuidava disso, dava o curso profissionalizante. Recuperação da autoestima. É isso que precisamos, é encarar como gente, como ser humano. Acabou. E depois a gente consegue fazer o resgate para o mercado de trabalho, né? Que, enfim, acho que é importante que resgate a dignidade. Uma coisa que falta nas comunidades também, álcool em gel e máscara. Você quase não vê esse tipo de coisa nas comunidades. E quando vê alguém fazendo as doações. E também uma coisa que é muitíssimo importante e barato, que é o NaClO, que é o hipoclorito de sódio, a água sanitária. A água sanitária para as comunidades, que também é um excelente bactericida. Excelente bactericida. Para lavar todas as vielas. Exatamente. Para lavar as vielas. Um pouco tempo. A última coisa, Luiz, prometo. A última coisa. Não. Já passou rápido assim. Você vê quando o papo é bom, a gente nem percebe. Exatamente. E olha, Neto, a última coisa. Aí vem a pergunta que eu faço sempre. Quantos prédios sob o poder da prefeitura e do governo do estado de São Paulo estão abandonados? Convenhamos, Neto, dá para fazer, basta querer. Dá sim para fazer, mas tem que querer, tem que ter compromisso popular, tem que ter compromisso com as pessoas mais carentes, as pessoas mais pobres. Infelizmente, esse tipo de coisa aqui na cidade de São Paulo, nós não estamos vendo há muito tempo. Há muito tempo, as pessoas mais pobres não estão sendo vistas. Marcelo. E só consegue saber, de fato, aquele que vai para a rua. Aquele que vai para a rua conversar, aquele que entra nas periferias para dialogar, para conversar, para ir para o social e tentar fazer algum tipo de resgate. Marcelo, mas nesse momento, talvez não seja o tempo para você poder alocar as pessoas e reformá-lo. Eu acho que aquilo que você falou dos hotéis, você tem hotel de 2 estrelas, 3 estrelas até, que estão vazios, porque como está no isolamento, aqui a nossa conversa, você viu, foi uma conversa deliciosa. Deixa uma mensagem final aqui para os companheiros e companheiras que te assistem, que me assistem, sobre esse momento difícil, mas como tudo na vida passa, e este também vai passar.
Exatamente, tudo na vida passa e nós temos que ouvir agora os médicos, a Organização Mundial da Saúde e os bons governos, né? Nós temos inúmeros governos no mundo e boa parte das pessoas que estão em boas lideranças estão deixando bem claro, fique em casa, é lá que você tem que ficar se você puder. Isso é muito importante. Então, essa mensagem que está todo mundo passando, eu vou passar também. Uma outra mensagem é que caso você que esteja assistindo esse vídeo, que esteja assistindo esse bate-papo, esse bom diálogo que eu estou tendo com meu amigo Neto, esteja desempregado, esteja desempregada, manda um oi, quero vaga para o número 98073-3535. Se você estiver precisando de assistência jurídica, manda um oi, quero vaga para a gente. Ou oi, quero assistência, no caso, né? E, além disso, nós temos também vários programas sociais que, assim que acabar toda essa questão do coronavírus, toda essa questão do confinamento, e caso você queira entrar em contato com a gente para falar. É isso, minha gente. Muito bom, muito bom. É um prazer tê-lo aqui. Vamos ver se a gente faz outras vezes para avisar e ajudar toda essa comunidade que você atende, daquilo que você está fazendo e como é que as pessoas podem se engajar ainda mais. Obrigado, Marcelão. Forte abraço. Um forte abraço, meu querido, e tamo junto. Tamo.